Imagina fazer faxina num lugar abandonado, encontrar um tesouro escondido debaixo de uma pilha de lixo. Hoje vamos conhecer o menino que virou rei com apenas 8 anos e ainda encontrou o livro mais importante do mundo. Nós achamos a Bíblia e ela estava perdida dentro da própria igreja. Se a Bíblia ficar enterrada no cantinho do seu quarto, você perde a maior riqueza da sua vida. Vamos então entrar no templo e descobrir onde estava escondida a palavra de Deus. E quando o rei ouviu o que estava escrito, ele rasgou a roupa de tanto arrependimento. Espera só para ver. Aqui! Mas que livro é esse? Exploradores, temos uma situação. Um personagem bíblico de altíssima importância foi detectado. Mas o nome dele está apagado dos arquivos. Só restaram fragmentos. Vamos cruzar as pistas e identificar quem é esse personagem. Pista 1. Eu me tornei rei quando ainda era criança. Tinha apenas 8 anos quando sentei no trono e comecei a governar o meu povo. Próxima pista. Eu decidi ser diferente. Mandei consertar o templo do Senhor, que estava todo destruído. E no meio da reforma, o sacerdote encontrou um livro perdido, o livro da lei de Deus. Consertar o templo e achar um livro sagrado. Pista 3. Quando ouvi as palavras daquele livro, rasguei minhas roupas de tanta tristeza, porque entendi que o povo tinha desobedecido a Deus por muito tempo. Então, fiz uma grande reforma. Destruí todos os ídolos, derrubei os altares falsos e li o livro da lei para todo o povo ouvir. Rasgar as roupas, destruir ídolos, ler a lei para o povo inteiro. É Josias! Confirmado! Josias, o menino que virou rei com 8 anos, encontrou o livro da lei perdido no templo e fez a maior reforma da história de Judá. A Bíblia é o nosso tesouro mais precioso. Chegou a hora da história! Olá, primários! Vocês estão vendo esse baú aqui? Pois é, dentro dele tem uma coisa muito, mas muito valiosa. Você provavelmente tem aí na sua casa. Ele é muito útil, mas a maioria das pessoas não compreende o seu valor. Veio do próprio Deus, o Criador de todas as coisas. Qual será que é o tesouro dentro dessa caixa? Você quer descobrir? Se você tem uma ideia do que é, coloca aqui no chat. Isso mesmo! A Bíblia! Você sabia que a palavra de Deus é o tesouro mais valioso do mundo inteiro? Ela nos ensina tudo, mas tudo mesmo que precisamos fazer para agradarmos ao Senhor e assim sermos muito felizes e abençoados. Antigamente, a palavra de Deus não era assim, bonita, em formato de livro, com cheirinho de nova. Ela era um pouco diferente. A maioria das pessoas também não sabia nem ler naquela época, muito menos escrever. E como não existiam máquinas copiadoras, impressoras, nem nenhuma tecnologia desse tipo, era preciso que os chamados escribas escrevessem a palavra de Deus à mão, em um pedaço chamado de papiro. Mas papiro? O que é isso? Vocês já ouviram essa palavra? Bom, papiro era uma planta que crescia muito no Egito. Ele era aberto em tiras e prensado ainda úmido. Os escribas escreviam nele com tinta no lugar da caneta e os organizavam em rolos. Como existiam poucos, eles ficavam guardados no templo. Anos e anos atrás, houve um tempo no qual o povo de Deus pecou. E então seus inimigos invadiram Jerusalém e destruíram o templo do Senhor. Então, os rolos que eram guardados lá no templo
com a lei de Deus se perderam no meio daquele monte de destroços. Muitas coisas ruins continuaram a acontecer, porque o povo não seguia a palavra de Deus. Mas que tristeza! Mas hoje vamos ler na Bíblia sobre essa história, que mostra uma criança muito especial, assim como vocês. O seu nome era Josias, e ele foi usado por Deus para mudar esta situação. E você não vai acreditar! Com apenas 8 aninhos de idade, Josias se tornou, sabe o quê? Se tornou nada mais, nada menos do que o rei de Judá. Imagina só, ainda criancinha, governar uma nação enorme. Com certeza ele precisaria, de muita sabedoria. E vocês sabem aonde ele poderia encontrar essa sabedoria? É claro, na palavra de Deus. Mas para ele não era algo tão simples. Josias amava ao Senhor e queria obedecê-lo. Mas quando ele assumiu o trono, a palavra de Deus estava perdida. E é claro, durante seu reinado, Josias decidiu buscar o Senhor e corrigir a maldade do seu povo. E ele também decidiu restaurar o templo. Então o povo ofertou para a reconstrução da casa de Deus. Reforma do templo vai começar, precisamos de recursos. Quem pode ajudar para ser abençoado? Reforma do templo vai começar. Aqui. É pra casa de Deus a reforma? Com certeza, irmão. Ah, então eu quero ajudar. Aqui, ó. É isso aí, Deus abençoe, viu? Vai ser uma linda reforma. Amém. Glória a Deus. Um dia, durante a reforma, o sacerdote Ilquias achou um tesouro. Ele encontrou o livro da lei, a palavra de Deus que estava perdido. Ao lerem para o rei Josias, ele ficou muito triste porque descobriu que por muito tempo o povo já vinha pecando contra o Senhor, fazendo maldades e não seguindo os mandamentos de Deus. O rei Josias, então, se humilhou, pedindo perdão ao Senhor em oração. Ele mandou que todos os líderes de Judá e de Jerusalém se reunissem no templo. Sacerdotes, levitas e até mesmo todo o povo, do maior até a criancinha. Assim, o rei leu diante deles todo o livro da lei de Deus que havia sido achado. Ele pediu que todos, mas todos, prometessem a Deus que o obedeceriam com todo o coração. E assim fizeram enquanto Josias viveu. O povo foi fiel ao Senhor, adorando somente a Ele, o único Deus verdadeiro. Então, crianças, que vocês hoje sejam como o rei Josias, obedientes à palavra de Deus. Que assim como ele, vocês também levem outras pessoas a conhecerem e seguirem a Bíblia Sagrada. E sabem o que Josias descobriu? Que por mais que ele tentasse ser um bom rei, o povo ainda tinha um coração sujo pelo pecado. A Bíblia é como um espelho. Ela nos mostra que nós também erramos e que não conseguimos limpar nosso próprio coração sozinhos. É isso aí. A Bíblia é um tesouro. Por quê? Porque ela aponta para um tesouro ainda maior, que é claro, Jesus. O rei Josias deu a palavra e mandou consertar o templo de pedra. Jesus, nosso rei perfeito, veio para consertar o nosso coração. Exato. Josias ficou triste ao ler a lei porque viu que o castigo para o pecado era a separação de Deus. Mas Jesus veio e disse: eu vou receber o castigo no lugar deles. Na cruz, Jesus pagou por todas as vezes que a gente desobedeceu ao que está escrito na Bíblia. É isso aí. E a aplicação para você hoje é essa. Ler a Bíblia é maravilhoso, mas ainda mais importante é encontrar Jesus nela. Quando você aceita o sacrifício de Jesus, ele limpa o seu coração de todo o pecado. Algo que nem o rei Josias conseguiria fazer sozinho. Verdade. Então lembre-se sempre e guarda isso com vocês. A Bíblia é um mapa, mas Jesus é o caminho. Glória a Deus. Primares, a lição de hoje nos convida a sermos verdadeiros investigadores da história de Deus.
O rei Josias não fez apenas uma limpeza comum. Ele coordenou uma operação de resgate em um lugar que estava escuro por muito tempo. Enquanto os trabalhadores removiam pedras e entulho, eles encontraram um tesouro que mudaria o destino de toda a nação. Confira fatos incríveis que mostram como esse mistério foi revelado. 1. A faxina que revelou a luz. Quando Josias iniciou a reforma, o templo estava em uma situação de abandono total, acumulando muito lixo e objetos de deuses falsos. O livro da lei ficou literalmente enterrado sob pilhas de destroços e poeira por quase 200 anos. Os trabalhadores precisaram carregar centenas de cestos pesados de pedras e entulho para fora antes que o sacerdote Ilquias conseguisse enxergar o local onde o rolo sagrado estava guardado. Às vezes, o nosso coração também fica entulhado com coisas que nos afastam de Deus. 2. O selo de barro que protegia o tesouro. Naquela época, documentos importantes como o livro da lei não eram apenas enrolados, eles recebiam uma marca de autoridade para garantir que eram verdadeiros. Os rolos eram amarrados com cordões e selados com uma pequena bolinha de barro, chamada bula. O oficial apertava seu anel com o símbolo do rei na argila úmida. Se alguém tentasse abrir o livro sem autorização, o selo se quebraria. Isso prova que o livro encontrado no templo era um documento oficial e intocado, preservado exatamente como Deus o entregou. Assim como o selo protegia o rolo, a palavra de Deus protege o nosso coração. Quando obedecemos ao que está escrito, estamos selados pelo amor de Deus e protegidos de fazer coisas que nos entristecem. 3. A tinta feita de fumaça. Os escribas não tinham canetas modernas. Eles precisavam fabricar sua própria tinta para registrar as escrituras à mão. Para escrever naqueles rolos, eles usavam uma mistura feita de fuligem, que é o pó preto que sobra da fumaça do fogo, e resina de árvores. Essa tinta era tão poderosa e resistente que, mesmo ficando escondida em um ambiente escuro e úmido por décadas, as letras não se apagaram, permitindo que o rei Josias ouvisse a mensagem com total clareza. A palavra de Deus é permanente e nunca perde sua força. O que ele escreveu há milhares de anos continua valendo para nós hoje, guiando nossos passos como uma luz que nunca se apaga. 4. O alto-falante de pedra do rei. O rei Josias reuniu todo o povo, incluindo as crianças, para ouvir a leitura do livro encontrado. Como não existia microfones, o rei leu em um lugar estratégico do pátio do templo, que funcionava como uma concha acústica. O som da voz batia nas grandes paredes de pedras que eram projetadas para que milhares de pessoas, do menor até o maior, pudessem ouvir cada palavra ao mesmo tempo. Deus deseja que todos ouçam a sua voz. Ele sempre prepara o lugar e um momento especial para falar diretamente ao coração de cada criança, não importa a distância. O mapa que muda o destino. Pequeno rei Josias descobriu que a Bíblia é o maior mapa do tesouro que existe. Ele entendeu que sem a palavra de Deus, o povo estava perdido e em perigo. Ao ouvir e obedecer ao que foi lido, ele trouxe a alegria de volta para todo o país. Que você também seja um pequeno explorador da Bíblia, guardando cada ensinamento em seu coração para viver em uma vida feliz e sempre próxima do Senhor Jesus. Heitor, qual a sua história favorita da Bíblia? Jonas, por causa que ele foi engolido pelo peixe. Manuela, qual a sua história favorita da Bíblia? A de Moisés, porque ele abriu o mar com as forças de Jesus. Sara, qual a sua história favorita da Bíblia? Do filho pródigo, Por quê?
Por causa que é a minha história favorita. Alice, qual a sua história favorita da Bíblia? Davi. Por causa que ele derrotou Golias. Gabriel, qual a sua história favorita da Bíblia? Davi e Golias, porque Davi mata Golias. Olá, primários, meus pequenos heróis. Veja a pergunta. Quando o rei Josias ouviu a palavra de Deus, ele percebeu que precisava mudar as atitudes do seu povo. Como a leitura da Bíblia ajuda uma criança a perceber as atitudes que ela precisa mudar no dia a dia. Criança, preste atenção aqui no pastor. A Bíblia Sagrada diz que a palavra de Deus funciona como um espelho muito especial. Se você brincar na terra o dia todo, você só vai saber que o seu rosto está sujo quando você for ao banheiro e olhar para o espelho, não é verdade? O espelho não te limpa, mas ele te mostra exatamente onde está a sujeira. Quando o rei Josias era bem novinho, o livro da lei de Deus foi achado e lido para ele. Aquela leitura funcionou como esse espelho. Josias olhou e percebeu: nossa, o nosso coração está sujo de pecado e idolatria. Para nós, isso é de igual forma. Às vezes, a gente acha que não tem problema ser desobediente ao papai ou ficar com raiva e bater no irmãozinho. Mas quando a gente abre a Bíblia e lê como Jesus era obediente e como ele amava e perdoava, o espelho de Deus mostra a nossa sujeirinha, mostra onde precisamos pedir perdão, mudar para ficarmos parecidos com Ele. E se a Bíblia é a voz de Deus falando conosco, qual então é a melhor maneira de uma criança aprender a ouvir essa voz todos os dias? É transformar isso no hábito mais gostoso do seu dia. É como vocês fazem isso. E aqui tem 3 passinhos simples. Primeiro, tenha o seu próprio momento todos os dias, cedinho à tarde, para você reservar com Deus. Segundo, ore antes de ler. Faça a mesma oração que Samuel fez no Antigo Testamento. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Terceiro, leia um pouquinho de cada vez. Não precisa ler correndo. Pegue a sua Bíblia, leia uma história e pergunte a si mesmo: Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso hoje? Quando você faz isso todo dia, e o seu coração vai ficando treinado para escutar a voz de Deus. A ovelha conhece a voz do bom pastor e não cai na armadilha do lobo. Que alegria começar o trimestre caminhando com vocês pelas Escrituras. Deus abençoe vocês. Oi, eu sou Áureo. E eu sou a Áurea. E estamos aqui para o Texto Áureo! Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Agora vamos ouvir as crianças falando. A paz do Senhor, crianças, o nosso textuário de hoje é: guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Tchau! Bíblia cantada. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aquele que... As crianças! As crianças já estão aqui! O novo trimestre começou! Mais um trimestre! Então acho que já tá na hora! É, já deu a hora! Meu nome é Larissa. E o meu nome é Pedro. E nós estamos aqui para mais um Bíblia Cantada! Vem cantar com a gente o versículo do dia? Vamos lá! Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. Salmo 119, 11.
Salmo 119, 11. Glória a Deus! Tchau! Bíblia Cantada. Ora no Salmo 52:1. Pai, não nos deixe alegrar no pecado, sabemos que és bom sempre. Livra-nos da vingança e mentiras contra as pessoas, que possamos nos alegrar com nossos irmãos na igreja em comunhão. Dá-nos temor, liberta-nos da soberba e ensina-nos a confiar em teu amor. Orando para as crianças de Cuba. Senhor, protege as crianças do comunismo e ajuda as famílias que sofrem prisões injustas. Faz o governo se arrepender do mal, especialmente por incentivar o aborto de crianças com deformidades, que as crianças possam ir à igreja livremente. Amém. Tchau. Atenção, agentes de oração, peguem o seu passaporte. Hoje o nosso avião vai pousar num lugar onde orar é uma missão secreta e perigosa. Não pode falar isso. O cristão desse país tem que ser invisíveis. Que perigo, isso mesmo. Eu sou Mansur e eu tô pronto pra missão. Pousamos em Cuba, na América Central. Cuba é uma ilha famosa por carros antigos. Lá no governo quer mandar em tudo, até no que as pessoas pensam. Se um pastor fala a verdade sobre justiça, ele pode ser preso. Ele precisa de liberdade. Mas assim como o rei Josias encontrou um livro especial e mudou tudo, nossos irmãos lá em Cuba também guardam a palavra de Deus no coração como o maior tesouro do mundo. Eles são guardiões da Bíblia. É isso aí. Missão dada é missão cumprida. Então nós vamos agora ativar o nosso superpoder. Sabe qual é? É a oração. Eu já orei e já colei minha figurinha. Que bom, isso mesmo. E vocês, já colaram de vocês? Olha só, nesse quadro a gente não viaja na maionese, mas a gente viaja na oração pelos países perseguidos, não é isso? Então vamos dar tchau, porque na próxima aula a gente volta. Tchau! Oi, oi, oi! Zaqueu na área, o baixinho mais divertido de Jericó. Dinheiro? Eu gostava muito, mas de Jesus eu gostava muito mais. Só que aonde ele estava sempre tinha muita gente alta, eu não conseguia ver nada. Tinha uma árvore, eu tive uma ideia, subi que nem foguete. Eu estava observando Jesus, e de repente, ele olhou para mim, e ele falou meu nome. E ele disse: Zaqueu, hoje a festa é na sua casa. E eu fiquei surpreso. O quê? O meu coração acelerou. Jesus na minha casa mudou tudo. Meu coração ficou leve, feliz. E eu disse: metade do meu dinheiro vou dar para os pobres. E se eu enganei alguém, vou devolver com juros. Eu ofertei com muita alegria porque Jesus me achou e me amou. E vocês, neste momento da oferta, lembre-se do baixinho aqui. Deem com o coração pulando de alegria. Jesus ama um ofertante feliz. Aqui na tela está aparecendo os meios que você pode ofertar. Tem Pix, tem a conta bancária e você também pode vir no nosso culto à noite. E temos também o nosso voto do 1000 valentes. Participe você também. Combinado? Fui!
Vocês querem louvar? Sim, Senhor! Vocês estão com sono? Sim, Senhor! Então vou desligar o som. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Bate com as mãos, bate o pé no chão. Pula, 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 que Jesus é muito bom. Bate com as mãos, bate o pé no chão. Pula, 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 que Jesus é muito bom. Vocês querem dançar? Sim, Senhor! Vocês querem pular? Sim, Senhor! Vocês querem mais? Sim, Senhor! Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Mais uma vez eu quero ouvir. Viva! Viva! Então eu quero ouvir. Pra cá, pra lá, pra cima, pra baixo, pra cá, pra lá, pra cima, pra baixo. Bate com as mãos, bate o pé no chão. Pula, 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 que Jesus é muito bom. Bate com as mãos, bate o pé no chão. Pula, 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 que Jesus é muito bom. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Tô cansando e vamos que vamos. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra lá. Não tomar necessidade não, meu filho. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Tá bom, vamos lá. Pra acabar. Pra cá, pra lá. E agora, primários, chegamos no momento do quiz, para ver se você realmente compreendeu o assunto da aula de hoje. Então, primeira pergunta: o que estavam fazendo no templo quando o livro da lei foi encontrado? A. O templo estava sendo reformado. B. O povo estava reunido para uma festa. C. Os sacerdotes estavam organizando os utensílios. Ou D. O rei estava visitando o templo. Vamos lá, tempo na tela. Muito bem, parece que nosso tempo acabou e a resposta certa é a letra A. O templo estava sendo reformado. Segunda pergunta: o que foi encontrado durante a reforma do templo? A. Um pergaminho antigo com histórias do povo. B. O livro da lei de Deus. C. Um registro das ofertas do templo. Ou D. Um documento sobre os reis de Judá. Vamos lá, tempo na tela. Muito bem, o nosso tempo acabou. E se você colocou a letra A, um pergaminho antigo com histórias do povo, eu tenho que dizer que você errou. Porque na verdade a resposta certa é a letra B, o livro da lei de Deus. Terceira pergunta: quem encontrou o livro da lei no templo? A. O escriba Safã. B. Um grupo de levitas. C. O sacerdote Ilquias. Ou D. Um mensageiro do rei. Vamos lá, responde no chat. Muito bem, espero que tenha respondido no chat e tenha lotado com a letra C de Cristo, o sacerdote Ilquias. Quarta pergunta: como Josias reagiu quando ouviu a palavra de Deus? A. Pediu que jogassem ele fora. B. Ficou triste ao perceber o pecado do povo. C. Mandou guardar o livro novamente. Ou D. Pediu que apenas os sacerdotes lessem. Vamos lá, você já sabe. Muito bem, o nosso tempo acabou e a resposta certa, se você colocou a letra B, ficou triste ao perceber o pecado do povo, meus parabéns, você acertou.
E foi isso, primários, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais o assunto da aula, porque vocês são alunos nota 10. E aí, primários, tudo certo com vocês? Hoje nós vamos fazer uma coisa muito especial e eu preciso da sua ajuda. Essa é a primeira lição do nosso novo trimestre e tem amigos novos chegando na nossa turma e você vai me ajudar a dar as boas-vindas. E os nossos novos amigos são a Alice, o Carlos Eduardo, a Gabriela, a Clarice, a Isadora e a Manoele. Paz do Senhor, primários! Meu nome é Gabriela, agora eu vou com vocês. Vamos aprender muito a palavra de Deus. Tchau! A paz do Senhor, primários! Meu nome é Alice, agora eu vou ficar com vocês. A gente vai aprender muito. A gente vai brincar, fazer amizade. Tchau! Crianças, estou muito feliz que eu estou indo nas suas salinhas para estudar com vocês. Eu quero muito conhecê-los. Meu nome é Clarice. Beijos. Eu estou indo já. Tchau. Até mais. Até mais. Oi, eu sou o Carlos, mas podem me chamar de Cadu. Eu estou muito feliz de entrar para os primários. Tchau. Crianças, sejam muito bem-vindas, que Deus ensine muito sobre a palavra dele para vocês. Tchau! Olá, exploradores da EBD! Preparados para enxergar mais uma chuva de recadinhos incríveis? Eu já estou de braços abertos para receber tudo! A Irene Santos disse: o Matheus e o Heitor ficaram muito felizes porque vocês leram o comentário deles. E nós ficamos felizes dobrado em ler de novo! Um super abraço, Matheus e Heitor! A Victoria Duarte Ribeiro comentou: a paz do Senhor! Aqui é a Valentina. Gosto muito das aulas da EBD, aprendo muitas coisas e fico muito feliz. Beijos! Milhões de beijos pra você também, Valentina! A Marli Ferreira de Almeida falou: parabéns, sou de Curitiba, me inspiro nas aulas de vocês. Muito obrigada pelo carinho de sempre, Marli! A Samara Alcântara encheu a tela com emojis de palminhas e rostinhos apaixonados. Nós recebemos todo esse amor de coração aberto! E agora, parem as máquinas. Olha só o comentário do nosso chefe, o Pastor Jairo. Ele disse: mais uma EBD maravilhosa. Pastor Jairo! Que alegria ter o Senhor nos assistindo! Um abraço bem forte! A Jaqueline de Ávila mandou um aviso rápido: minha internet caiu! Que triste, Jaqueline! Mas que benção que você conseguiu voltar rapidinho para deixar seu comentário! A Patrícia Carvalho avisou: Thalia presente! Bem-vinda à nossa sala de aula, Thalia! A Flávia Pérez Aguiar soltou aquele grito: eita glória! Eita glória gigante! A Danube Storti disse: a paz do Senhor! Olivia e Thalia disseram: a melhor aula de todas! Vocês duas é que são as melhores alunas! A Eliane Duarte escreveu: EBD Marcas, a melhor escola do mundo! Me ajuda a crescer em graça e conhecimento! É isso mesmo! A melhor escola de todo o planeta! A Edmery Barbosa mandou uma fileira de corações vermelhos explodindo de amor! E para fechar esse nosso encontro fantástico de hoje, a Tatiane Santos disse: aula maravilhosa! Em oração, pedimos ao Senhor que desperte as nossas crianças para que estejam sensíveis à voz de Deus. Obrigada por compartilhar essa aula com tanto amor e dedicação. Parabéns! Amém e amém, Tatiane! Essa é a missão do nosso coração. Até o próximo domingo, galera! Tchauzinho!
Isso aí, primários, mandaram muito bem no quiz. Vocês são inteligentes demais e prestaram atenção em cada detalhe da aula. É isso aí. Estamos muito felizes de ter vocês aqui conosco nessa aula. E lembre-se, Jesus te ama e quer ter um relacionamento com você através desse tesouro que é a Bíblia. É isso aí. Muito obrigado por estarem com a gente hoje. Então não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo e também compartilhar essa aula com seus coleguinhas. E se quiserem assistir mais aulas como essa, aqui no nosso canal tem várias outras que você pode maratonar. Então, para encerrar nossa aula de hoje, vamos orar. Vamos! Senhor Jesus, muito obrigada por essa aula. Obrigada porque o Senhor nos ensinou quão preciosa é a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude a amá-la e obedecer o que está escrito nela. Obrigada, Jesus, pelo Seu grande amor. Em nome de Jesus, amém! Amém. Tchau, primários! Tchau, até a próxima! Depois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? Da obra. Nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus não existia ainda. Muito bem. Cavalo. Só pensei em uma coisa. Isso aí, juniores. Nossa. Acabamos de falar que não era pra... Escrito nela. Obrigada, Jesus, pelo Seu grande amor. Em nome de Jesus,